Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros, ou a corrente, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, você crê nisso? Amém. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. Amém? Esta é uma palavra que nós já estamos falando sobre ela há algum tempo, e nós queremos pedir ao Senhor que mais uma vez revele a nós o seu poder, a sua glória e a sua reflexão. Estamos diante de um tema, diante de uma visão, e que a cada dia eu descubro o quanto eu preciso aprender dele, encarar ele com muita verdade, seriedade e sinceridade. Como é difícil viver essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Nas semanas que passaram, hoje estamos no 12º dia, nós aprendemos que existem inúmeras pessoas que fazem parte do conceito espiritual de uma igreja. Existem os crentes, os evangélicos, né? o gospel, o protestante, né? A multidão, o servo, né? Existe o filho, o amigo, e existe os discípulos. São inúmeras pessoas que fazem parte, podemos dizer, os adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Essas são algumas pessoas que a gente vai encontrar dentro da igreja. O problema não é quantas pessoas nós vamos encontrar. O problema é quem eu sou dessas pessoas. O que o reino de Deus representa para mim como uma dessas pessoas. Eu posso ser tudo, mas eu não posso deixar de ser as pessoas mais importantes do reino dos céus. E nós paramos e falamos todas elas e paramos entre as 3 ou as 4 que o Senhor irá olhar com carinho. Porque o Senhor, Ele vai olhar para aqueles que Ele um dia vai chamar de amigos. Porque até a palavra servo, que muitos de nós dizemos, eu sou servo de Deus. O problema é que ser servo de Deus, nós temos que entender que existem 2 tipos de servo. E desses 2 nós podemos entender 2 circunstâncias. A Bíblia fala de servo. Existe o servo bom e o servo mau. A Bíblia fala sobre isso. Mas ainda assim, quando eu olho para o servo, eu vou encontrar o servo certo e o servo errado. E o servo errado e o servo certo não é o servo mau da história. É importante que você entenda isso aqui. Porque eu não estou falando do servo mau. Eu estou falando daquele que o Senhor um dia disse: meu servo, né? Me serve com alegria. Porque essa é a maior visão espiritual que nós precisamos ter dentro da casa do Pai. Mas se existe o servo mau e o servo bom, mas o servo bom tem 2 tipos de servo, diante dessa visão do bom. Ou seja, quando você olha para um servo bom, você não sabe se ele é realmente o que agrada ao Senhor, embora possam parecer iguais. Existe o servo bom que serve de forma errada. Então, ele acaba sendo um servo equivocado. E eu vou explicar para você. O que nós temos que ter cuidado quando nós olhamos dentro da igreja
O servo bom é aquele que trabalha, sim ou não? É aquele que tenta agradar o pai dentro da igreja, sim ou não? Esse é o servo bom. Sendo que vão existir muitas pessoas que vão passar essa ideia. Faz o trabalho, adora, glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor, ele toca, ele canta, ele fica na porta, ele lava, ele cuida das coisas do Senhor, mas necessariamente ele não é um servo que agrada ao Senhor. Por quê? Porque o servo que agrada ao Senhor, ele tem uma característica. Embora ele esteja fazendo o que agrade a Deus, mas ele está fazendo muitas vezes da forma equivocada, ou está lançando a sua vida do jeito errado. Quantas pessoas servem ao Senhor dentro da igreja, mas ele não serve ao Senhor, ele serve às coisas que estão dentro da igreja e que é para o Senhor. Por exemplo, quantos diáconos, quantos levitas, quantos cantores, quantos que trabalham na igreja, eles servem ao Senhor com aquele trabalho. Mas se aquele trabalho deixar de existir por algum motivo, ele deixa de existir. Ele deixa de fazer parte do reino espiritual, porque dentro dele, o valor dele em servir a Deus está ali. E eu quero te dizer que servir a Deus e valorizar a Deus não é pelo que você faz, é como você faz e o porquê você faz. Qual é a nossa visão do servo bom, que é o servo certo da história? É aquele servo que, se ele, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, se muitas vezes o pastor precisa ministrar uma palavra, disciplinar a ovelha por um motivo, mas ele sempre foi ativo, sempre trabalhou. Sabe o que prova que ele é servo ou serva do Senhor? É quando ele faz tudo isso, mas quando ele deixa de fazer tudo isso, ele continua adorando e glorificando o nome do Senhor. Isso é muito sério. Porque as pessoas às vezes ficam muito tristes, muito angustiadas, porque não estão fazendo o que sabem fazer, mas é por um breve período, é por um breve momento. Agora, você hoje, e aí eu estou falando até para algumas pessoas aqui, em particular, porque eu tenho que explicar, eu estou usando até um exemplo muito fácil de ser entendido. Servir a Deus e dizer que serve a Deus e ser o servo certo e não servo errado. Servo errado é aquele que faz tudo isso, mas quando ele deixa de fazer isso por algum motivo, ele perde alegria espiritual, ele perde força espiritual, ele desanima em sua fé. Por quê? Porque ele parou de tocar, ele parou de cantar, ele parou de pregar, ele parou de fazer isso, ele parou de fazer aquilo, e é como se a vida dele fosse o cantar, o tocar, o arrumar, o limpar. E eu quero te dizer que a sua vida é apenas uma parte dela, porque a sua vida é adorá-lo em espírito e em verdade. Então o servo certo é aquele que você pode não estar fazendo nada na terra, mas você não para de adorá-lo nesta terra, enviando glórias e aleluias e glorificação ao teu Pai no céu. Isso que vai provar quem é você espiritualmente. É por isso que existem momentos na nossa vida que nos faz refletir, né? Que nos faz pensar. E hoje você vai ver, claro, sempre faz falta. Você que está acostumado com algo, sempre faz falta. Você que canta, você que toca, né? Estamos com algumas pessoas vivendo este momento de Deus aqui. Mas o melhor é aprender neste momento que você precisa ser um adorador por excelência. E um adorador por excelência, ele não adora porque ele tem uma guitarra, ele não adora porque tem um baixo, ele não adora porque tem um teclado, ele não adora porque tem um microfone, ele adora porque ele tem um Deus poderoso na sua vida. Isso faz a diferença. É aí que a gente vai descobrir o servo correto.
Porque senão eu me transformo em escravo da obra de Deus. Meu irmão, em momento nenhum, Deus quer te transformar em escravo da obra dele. Não. Tanto que ele mesmo diz o quê? Já não mais vos chamo de servos, mas de... Mas por que ele diz isso? Porque a mesma palavra diz o seguinte: porque o servo ou o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Então, quando nós adoramos a ele, nós não podemos ter as nossas coisas escravizadas em nós. Nós temos liberdade. Tocamos ou não tocamos, mas temos liberdade de adorá-lo. Tem gente que só sente a presença pregando. Tem gente que só sente a presença quando pega o microfone. Já viu aqueles cultos que o cara não dá um glória? Ele não dá um aleluia. Mas quando ele pega o microfone, irmão, o fogo desce. O fogo cai. Parece que a unção está no microfone. E a unção não está no microfone. E isso é um perigo. Porque nós podemos nos tornar escravos das coisas que fazemos. Eu tenho que me tornar um adorador daquele que está em espírito e em verdade dentro de mim. Então, quando eu puder fazer, glória. Mas quando eu não puder fazer, glórias a Deus também. E muita gente não sabe essa diferença. Muita gente acaba fazendo com que as suas atividades a escravizem dentro da própria igreja. Ao invés dela ser livre, ela fica escrava. Eu tenho que ir porque hoje eu canto. Não, eu tenho que ir porque hoje eu adoro. Você está entendendo? Eu tenho que ir porque hoje eu abro a igreja. Não, eu tenho que ir porque hoje eu vou ser o primeiro a chegar na igreja. A relação de adoração precisa ser diferente. Quem está entendendo isso? Amém. E se nós não aprendermos isso, nós podemos entrar num caminho muito difícil de sair dele depois. Por que você vai observar, principalmente jovens ou pessoas não tão maduras, que por algum motivo não podem exercer a sua atividade, ou porque não tiveram oportunidade, e eles enfraquecem na fé? Irmãos, eu não posso enfraquecer na fé por eu não estar fazendo algo que eu sou capaz de fazer. Aquele momento tem que me servir para alguma coisa. Por exemplo, lembra de quando Davi tinha toda a habilidade, todo o poder, toda a prestatividade de guerrear, de lutar, mas ele sabia que tinha que fugir? E ele vai para uma caverna, ele tem que se esconder. E eu quero te dizer que mesmo escondido, você pode fazer como Davi, fazer da sua caverna um lugar de adoração profunda. A sua caverna precisa ser um lugar de adoração. Mesmo na caverna, diga comigo, mesmo na caverna. Mesmo escondido. Mesmo parado. Eu ainda posso ajudar muitas outras pessoas. Porque Davi, mesmo na caverna, ele ajudou mais de 400 homens. Eu quero te dizer que mesmo quando parece que você está parado, você ainda pode fazer uma grande obra para o Senhor. Vão ter pessoas que vão poder usar do que você tem dentro. E se você tem Deus dentro, então Deus vai ser anunciado em você. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aplauda ao Senhor, amém? Isso, aplauda, meu irmão. Então vamos mandar glória para cima, glória para cima. Glória para cima. Glória para o Deus poderoso. Aleluia! Eu acho que é assim que a gente tem que fazer durante toda a nossa vida. Eu sou muito de aprender com as coisas que acontecem. Eu sempre tiro uma lição boa. Tem hora, não estou dizendo que é o adversário, tá, gente? Mas estou dizendo que tem hora que o adversário tenta abafar
aquilo que está forte dentro de você. E o que você faz? Se cala? Não. É aí que você abre a boca, é aí que você aplaude, é aí que você glorifica, e é aí que nós deixamos de ouvir a voz do adversário e ouvimos apenas a glorificação que saiu de dentro de nós. Amém? É assim que tem que acontecer, né? Porque a gente agiu do jeito certo. Nosso barulho foi muito melhor e maior, amém? Porque o nosso barulho atingiu as regiões espirituais do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para o servo, nós precisamos nos colocar como servo correto. É aquele que não é escravo das coisas, mas é aquele que serve com alegria. Até para contribuir, a Bíblia diz que você tem que dar com alegria. Se você não der com alegria, aquilo é apenas dinheiro. Porque o que produz vitória nas suas finanças é quando você dá com alegria. É quando você deixou de dar dinheiro, mas deu a alegria do teu coração em forma de adoração. Amém? E quando nós continuamos esse contexto dessa palavra, nós então vamos encontrar os filhos. Os filhos é o que o Senhor quer se revelar a cada um de nós. E nós precisamos nos revelar como filhos. Porque o filho ele tem que aprender a amar o seu pai. O filho ele precisa ser um filho obediente. E quando nós entendemos isso no reino do Espírito, o pai ele jamais lhe dará pedra. Porque a Bíblia diz que um pai, sendo pecador e sendo mau, ele não vai te dar pedra. Imagina o teu pai espiritual. Às vezes, dentro da igreja, nós somos tudo menos filhos. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, existe um advogado fiel. Ele te chama de filhinho. Então, quando a Bíblia fala, ele nos atrai para aquilo que ele nos conhece. Então, ele nos conhece como amigo, como filho e como discípulo. Diga comigo, discípulo. Porque é o que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. Ele quer nos transformar em discípulos. Porque a Bíblia diz que ele ensina os seus discípulos a fazerem discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos. Fazer discípulo é uma missão nossa. E a cada dia eu vejo como é difícil fazer discípulo. Como é difícil você... Não é difícil de repente pregar, mas é difícil fazer discípulos para o Senhor. Porque as pessoas não querem ser discípulos. As pessoas querem ser o que elas querem ser. E não o que o Senhor quer que elas sejam. Ser discípulo é entender que você está ultrapassando a expectativa do mundo. Você se transformou em filho. Esse filho é um grande amigo do pai. E quem é um grande amigo trabalha como um forte discípulo no reino dele. E quando falamos de discípulos, nós estamos falando daquele que copia o seu mestre. Todo discípulo ele é a cópia do seu mestre. E é por isso que quando lemos esta palavra, nós vamos entender o porquê precisamos ter cuidado. Porque ele diz o quê? Em Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Um discípulo, ele vai precisar andar debaixo dos conselhos de quem é o seu mestre. Quantas vezes nós aceitamos conselhos de pessoas que não têm referência do mestre? Os seus conselhos podem até serem bons para aquele momento. A pergunta é: o seu mestre lhe daria esse conselho? Nos daria este conselho? Eu acho que cada um de nós temos capacidade de responder isso naquele exato momento. Porque dificilmente você vai ter dúvida se Jesus falaria ou não falaria aquilo. Porque quando você ouve algo, automaticamente
Você tem uma percepção espiritual daquilo. Às vezes nós vivemos aquela frase: isso não tem nada a ver. Isso não tem problema, não tem nada a ver. Quando a gente chega a dizer que isso não tem nada e não tem nada a ver, é a hora que a gente vai começar a pensar. Tem que começar a analisar. Porque será que Jesus diria isso? Será que ele faria isso? Será que ele agiria desta forma? E é por isso que feliz é o homem, ou seja, bem-aventurado, que não anda segundo o conselho daqueles que não têm conselho. Porque o ímpio é aquele que é desprovido de uma palavra de sabedoria espiritual. Amém? E nós vamos encontrar ímpios dentro da própria igreja. É por isso que dentro da própria igreja também vamos encontrar pessoas que dão conselhos errados. Conselhos que o Senhor não daria ou não faria. Isso é muito sério. E às vezes seguimos esses conselhos, damos ouvidos a esses conselhos. Permitimos com que esses conselhos baseiem ou norteiem a nossa vida espiritual. Irmão, o melhor conselho é aquele que você tem certeza que Jesus daria para qualquer um. Porque nós sabemos o que é o certo. Nós sabemos o que é o errado. E nós fazemos por quê? Porque ainda temos dificuldade de sermos discípulos do Senhor. Ainda não entendemos a nossa verdadeira missão neste ambiente que nós estamos. Ser discípulo do Senhor não é vir à igreja. Ser discípulo do Senhor não é participar de um culto. Ser discípulo do Senhor é buscar viver uma vida aonde você todos os dias levanta e diz: hoje eu não quero ser repreendido, nem pelo diabo e nem por Deus. Você já levantou pensando assim? Porque muitas vezes o diabo te faz pecar, mas ele mesmo é o primeiro a apontar o dedo na sua cara e dizer: e você é crente? Você é da igreja. Tomara que você nunca tenha passado por isso. Se passou, é a parte mais chata, dá um balde de água fria na sua alma. É quando você comete uma falha, e essa falha é perto de alguém que te conhece. E ela diz para você a seguinte frase: mas você não é crente? Você não é da igreja? Isso pode lá? Né? Ainda tem atos ainda que nós fazemos, que a pessoa ainda pergunta: mas vem cá, pode isso? Na sua igreja isso pode? Ele vai fazer tudo errado. E nós temos uma falta de atenção, porque por estar perto de pessoas que não têm a sabedoria do alto, e aí ele brinca, ele fala, ele gesticula, ele faz piada, e por estarmos perto dele, como diz a palavra, já que você não pode se deter no caminho dos pecadores, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e às vezes nós estamos lá, o problema não é estar lá apenas, porque tem horas que fica inevitável pela circunstância. Agora é você se mostrar diferente naquele caminho, naquele lugar, e mostrar que o seu caminho não é o caminho dele, o seu caminho é o caminho que leva à salvação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o... Você pode estar em qualquer lugar, mas aonde você estiver, ali vai estar o caminho. Ou seja, ali vai estar a presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém. As pessoas veem isso. E muitas das vezes nós estamos neste caminho, mas não estamos vivendo o caminho. Porque achamos que podemos nos distrair. Querido, nós não podemos nos distrair. Infelizmente, nós não podemos nos distrair. Eu quero te dizer que você é um marceneiro
como Jesus foi, o marceneiro não pode se distrair. Tem outras profissões que não podem, mas vou usar essa. Você já imaginou o marceneiro se distraindo no seu trabalho? Imagina a serra, imagina o prego, imagina o martelo, imagina a plaina. Se tu errar a plaina e acertar a mão, amigo, pensa num pedaço de bife que você vai fritar à noite. Você não pode se distrair. Você já viu um açougueiro? Não pode se distrair quando ele está cortando o seu carré. Porque aquela serra, se ele errar, vai à mão. E não dá nem tempo de tirar. Depois que foi, já era. Quero te dizer que quando você se distrai, já era. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Todas as vezes que você distraiu, já era. Muitas vezes não dá para consertar. Dá para amenizar. Para consertar, às vezes não dá mais. Dá para criar uma outra situação, mas para consertar não dá. Nós não podemos nos distrair. E quando nos distraímos nesse caminho dos pecadores, preste atenção na visão. Os pecadores estão ali e você está ali. Eles têm um caminho. E o caminho deles é de pecar. O caminho dele é de quê? Pecador. E o seu caminho? Qual é o seu caminho? Qual é o seu caminho? Filhos do Senhor. Qual é o seu caminho? Filhos do Senhor, filhos de Deus, que leva à salvação. Esse é o seu caminho? Sim. Se você estiver próximo do caminho dos pecadores, é o mesmo caminho que você pode caminhar? É o mesmo caminho que você pode entrar? Não. Nós não podemos parar no caminho dos pecadores. Olha o que a Bíblia diz. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que, na sua opinião, é se deter? É o quê? É parar. Se detém. Ficar. Estagnar. Aonde? No caminho dos pecadores. Já reparou que nós somos alvos fáceis de parar no caminho dos pecadores? Às vezes você pode achar que não. Mas os pecadores estão colocando o seu caminho na sua frente. E é você que tem que saber se é teu caminho ou é o caminho de Deus. Quem tem que identificar é você. Porque quando você entra no caminho dos pecadores, você fica igual a eles e você fica parado. Você não pode parar. Porque quando você entra no caminho dos pecadores, a Bíblia diz que você acaba parando, se detendo no caminho dos pecadores. Quando você se detém no caminho dos pecadores, você perde o caminho de Deus. Você perde o caminho da salvação. Amém, meu irmão? Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Quando a gente fica no caminho dos pecadores, mesmo que sem querer, a nossa vida para. Pode reparar. Toda vez que você parou em um caminho aonde o caminho era de pecador, a tua vida espiritual parou. Faça uma análise toda vez que você deixou o pecador colocar você no caminho dele, você parou nesse caminho. As coisas não avançaram e você retrocedeu espiritualmente. Por quê? Porque ali não era o seu caminho. Porque o seu caminho é do Senhor. Aleluia. Quando nós vivemos isso, é um momento de distração. É um momento que a gente, sem perceber, ele nos coloca próximo a este caminho. E a gente vai indo. E depois que você vai, a primeira coisa que a pessoa vai falar para você, e o próprio diabo, o próprio adversário,
ele mesmo vai dizer: mas você podia estar aqui? Você podia fazer isso aqui? Você quer ver uma coisa? Eu estava no meu trabalho e houve uma conversa, e ali eu trabalho com algumas pessoas que, graças a Deus, são evangélicas, outras não, mas no meio de uma conversa, um que não era, crente, ele falou de um fato, não vou nem citar aqui, fato do dia a dia de um jovem, tá? E aí ele fez a pergunta: olha o que é a distração de alguém. Olha, eu gosto mais dessa. E você? Adivinha? Não é que o outro respondeu? Eu fiquei olhando aqui, olhei e falei: meu Deus, como que alguém que serve a Deus consegue se distrair ao ponto de responder a esta pergunta? Ele pode me dizer que um dia ele fez, que ele já provou, ele pode me dizer tudo, mas nada justifica essa resposta. Porque se você um dia já bebeu, já fumou, já fez qualquer coisa do gênero, e alguém te perguntar qual que você gosta mais, você vai responder? Não. Se você se distrair, você responde. Foi o que aconteceu. Ah, eu gosto mais dessa, o gosto é melhor. Eu olhei. A pessoa não faz. Mas, então eu não podia responder. Se respondeu, é porque aquilo ainda está dentro dela. É um perigo. O mundo tem que sair de dentro de nós. Aleluia. Se o mundo não sair de dentro de nós, é como se a gente estivesse parado no caminho dos pecadores. Glória a Deus. Amém? Amém. O que a nossa, aí eu digo a nossa igreja, que a nossa igreja precisa, é se tornar a cada dia uma igreja não ouvinte apenas da palavra. E nem vou falar praticante não. Isso é obrigação. Nós precisamos nos tornar mais espirituais, irmãos. Nós precisamos ser mais espirituais. A gente precisa enxergar o caminho do pecador para que a gente não entre nele. Sabe por que os crentes, os evangélicos, os gospels, os protestantes e tantos outros que eu já citei nas mensagens anteriores, eles entram no caminho dos pecadores? É pelo simples fato de não perceber que aquilo é caminho de pecador. Por quê? A nossa distração nos leva a ir a um lugar aonde nós não queremos ir. Você já entrou em rua errada? Mesmo sabendo o lugar? E por que você entrou errado? Porque você se diz... Infelizmente, o diabo ele é paciente e você distraído. Imagina essa combinação. Diabo paciente e você distraído. Todo momento ele joga. A hora que ele distrair, ele entra. Ele é paciente. O que eu estou falando é para a sua vida espiritual. A nossa distração nos torna pessoas menos espirituais. Se a gente se distrair menos, a gente vai se transformar em pessoas mais espirituais. A distração desse mundo nos transforma em seres distraídos e carnalmente ligados a Deus. Olha só que complicado isso. A gente acaba tendo a sensação que está ligado a Deus, mas estamos distraídos. Como é que o distraído está ligado a Deus? Está sempre errando, vacilando e entrando no caminho dos pecadores. É assim que a gente erra. Porque eu duvido que você, sendo conhecedor da palavra,
vai entrar no caminho do pecador porque você quer. Ninguém entra no caminho do pecador porque quer, exceto que não tem uma transformação. Caso contrário, todos que entram no caminho do pecador, eles entram porque não perceberam que ali era uma furada. Ou poderiam tirar cada um de nós do foco espiritual. Isso é tão fácil acontecer, irmãos. É um pensamento, é uma palavra, é uma ação, é uma atitude. É mais fácil de acontecer do que você imagina. É mais comum isso do que você imagina. Nós entrarmos e pararmos no caminho dos pecadores. E quando entramos no caminho dos pecadores, o Espírito Santo não fica em nós. E aí a gente fica sozinho nesse caminho. É verdade. Você está entendendo? Porque nesse caminho, quem age é quem? É o adversário. E o adversário, olha só, eu estou tentando fazer você analisar. Se nós somos distraídos, entramos no caminho dos pecadores e entramos sem perceber que era o caminho dos pecadores, ou seja, estamos entrando em uma visão que não é a de Deus, isso é sinal que o Espírito Santo já não falou mais com você. Sim ou não? Sim. E se o Espírito Santo já não falou mais com você, isso é um mau ou um bom sinal? Mal, sim. Então quando você e eu, quando nós começarmos a entrar no caminho aonde o Espírito Santo já não está mais falando com você, isso é um mau sinal. Isso é sinal que você se distraiu tanto que você não conseguiu nem ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe em que momentos a gente faz isso? Ou quando, olha só, são dois extremos que nós fazemos isso. Ou quando estamos muito alegres, ou quando estamos muito tristes. São dois extremos que, se nós não vigiarmos, nós entramos no caminho dos pecadores. É por isso que a Bíblia nos manda ser constante e abundante. É constante. Não é nem mais nem menos. É sempre constante. Sempre manter o mesmo nível. Ou tentar manter o mesmo nível. Porque quando estamos muito felizes, a gente esquece de Deus. E quando estamos muito tristes, nós ouvimos as vozes que estão dentro de nós dizendo coisas inferiores e que nos colocam para baixo e com isso nos fazem achar que Deus não está conosco. São dois extremos. Quem já viveu isso aqui sabe, porque isso é uma realidade da nossa vida. E aí quando se apresenta o caminho dos pecadores, estamos muito alegres, nós entramos. Quando estamos no caminho dos pecadores, estamos muito tristes, também entramos. Quando estamos muito alegres, falamos o que não presta. Jogamos conversa fora. Falamos sem pensar, porque estamos muito alegres. A minha esposa, ela fala algo para mim, e que para mim, como eu tenho que ficar vigiando muito. Eu vigio muito, tento vigiar. Porque eu preciso vigiar. Ela sempre diz algo para mim, né? Você não pode se empolgar. Você não pode viver em empolgação. Às vezes, ela pode até achar que eu não guardo, mas como eu guardo? Aquilo bate na minha cabeça. Quando você estiver muito alegre, cuidado. Quando você estiver muito feliz, cuidado. Quando estiver muito triste, também cuidado. São dois extremos que levam você para o caminho dos pecadores. Isso é para entender no reino do Espírito, tá? Porque nós erramos aí. Porque quando a gente se empolga, a gente mostra o que não é para mostrar.
a gente acaba sendo o que nós não somos. Ou se até somos, não podemos ser. Porque Deus nos chamou para sermos pessoas equilibradas. Equilibradas. E quando nós estamos muito felizes demais, parece que é bom. Quem sabe você vai até discordar de mim, alguns, mas é a minha visão. Quando você está muito feliz, aquilo é um perigo, porque te tira o senso crítico de um momento crítico, porque você está muito feliz. Aquilo tira de você a sua base de reflexão daquele momento. Vamos fazer, porque eu estou muito feliz. Ah, Deus me deu muito, então vamos fazer. Eu estou muito feliz. Só que você esquece que alegria e tristeza é um estado de espírito. Diga comigo, alegria e tristeza é um estado de espírito. E o que acontece com o estado de espírito? O estado de espírito é aquilo que nós temos e deixamos de ter. Ora estamos muito felizes e ora não podemos estar muito tristes. É por isso que a sua fé não está baseada nem na sua alegria e nem na sua tristeza. Se você entender, absorver e caminhar nessa visão, o dia que você estiver muito alegre, você ser espiritual, quando bater a tristeza, você vai continuar espiritual. Quando você estiver muito triste e Deus te der alegria, você não vai perder a mão espiritual que há dentro de você. Porque você vai ser o mesmo. Porque alegria e tristeza é um estado de espírito. Tem dia no culto que você está muito alegre, mas tem dia que você está triste. Aí eu te pergunto, a sua adoração pode ser medida pela sua alegria ou pela sua tristeza? Não. Você pode até adorar a Deus com aquela dificuldade, porque você está triste, mas você está adorando a Deus. Você está colocando no Senhor a sua petição. É diferente. Porque quando nós permitimos que a alegria ou a tristeza modifique o caminho de Deus, nós corremos sérios riscos de entrar no caminho dos pecadores. Porque aonde está o caminho dos pecadores? O que é que norteia um pecador na vida, gente? O que é que faz um pecador viver? Olha só o que eu vou te dizer. O que é que faz um ser comum, sem Deus, viver? Ele vive só pelos sentimentos que ele tem. Ele vive ou pela alegria que tem ou pela tristeza que tem. Isso é sério. As pessoas vivem os sentimentos. Só que nós, conhecedores da palavra, não vivemos por sentimentos. Nós vivemos pela fé. Não é isso que a Bíblia diz? Glória a Deus. É tão simples o que eu estou falando, mas eu sei o quanto está sendo difícil para alguns me entenderem. Mas é preciso entender. Porque eu não vivo por sentimento. Chorar faz parte. Sorrir faz parte. Mas só faz parte. Porque a minha vida, ela não é nem triste e nem alegre. Ela é de Deus. Quando a sua vida não for nem alegre nem triste e for de Deus, nada te separará do amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz isso. O que me separará do amor de Deus? A tristeza, a escassez, os fracassos, a angústia. O que me separará do amor de Deus? Nada. Os seres humanos, sem Deus, eles são norteados pelos seus sentimentos. E agora, eu não sei se isso vai ser uma boa ou uma péssima notícia para você. Quantos de nós estamos dentro da casa de Deus e a nossa vida espiritual, ela não é por fé, mas é por sentimentos? Quantas vezes o que nós achamos que é fé, na verdade é só sentimento. É só sentimento.
O grupo de louvor está cantando, é uma alegria. Que culto bom, que culto alegre. Não deixa de ser, porque o louvor cantou e foi uma bênção. E o dia que o louvor não cantar bem? O que é que está norteando a minha fé naquele dia? É os acertos do louvor ou é o meu acerto com Deus? O que é que te faz glorificar a Deus nessa noite? É uma mensagem recheada de muito glória a Deus, aleluia, onde eis que te digo, eis que te falo, recebe, toma posse, dá uns gritos, dá uns berros, e aí você recebe a unção de Deus. E aí aquele culto foi bom? Ou quando você, mesmo quando o culto não é bom, porque tem culto que as coisas não conseguiram ir, as coisas, diga comigo, tem culto que as coisas não foram, mas eu tenho que ir. Amém? As coisas podem não ter andado, louvor desafinou, né? Microfone falhou, faltou um monte de gente, as coisas não funcionaram, mas você tem que funcionar. Eu e você precisamos funcionar, porque o problema não são as coisas que não funcionaram, o problema sou eu que não funcionei. O problema sou eu que não agi para adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a verdade. A nossa vida, irmão, dentro da igreja, e essa é uma prática que nós precisamos analisar. Eu queria que você pensasse. As piores e as melhores, o que se pareceu ser as melhores decisões, né? Foram tomadas muitas vezes pelo sentimento e não pela fé. Eu estou falando de coisas práticas. Eu fico muito feliz porque teve algumas pessoas que quase tomaram decisões por sentimentos. Mas quando ouviu a voz do Espírito, disse não, eu não posso agir por sentimento. Eu preciso agir pela fé. Porque é a minha fé que determina o meu crescimento e a minha vitória. Bota uma coisa na sua cabeça. O teu sentimento não determina nada. Não é fator determinante. Pode colaborar. Mas fator determinante não é. Imagine se a sua vitória só chega quando você estiver feliz. Você acha que a sua vitória só chega quando você está feliz? A vitória chega quando você está feliz. A vitória pode chegar quando você está triste. A vitória pode chegar quando você não está sentindo nada, mas a vitória chega. Porque a vitória não está condicionada ao seu estado de espírito. A vitória está condicionada como você vive a sua fé. Como você trabalha a sua fé. Como você vive a sua vida com Deus. E é por isso que no caminho dos pecadores, eu não posso deixar os meus sentimentos. Eu tenho que deixar a minha fé. Porque é a minha fé que vai me dizer, não entre por aí. Não fique aí. Não vá por este caminho. Porque você está fadado ao fracasso. E aí eu finalizo dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, quando a gente fala escarnecedor, não é só contar piada, não. Porque pensa que é o zombador, né? Que conta piada, que fala bobagem, que fala besteira. Mas tem muita gente que está zombando de você sem contar uma piada. Ou tem muita gente que está zombando das coisas de Deus só com cinismo. Ou com aquela... Já viu aquela pessoa que ela fala o que ela quer de um jeito disfarçado? São os cínicos de plantão. Tem pessoas que elas têm essa característica. E nós não temos compromisso com essas pessoas. Porque Deus não tem compromisso com elas. Nós não podemos setar a roda dos escarnecedores. Aqueles que estão zombando ou de alguma forma tentando produzir na sua fé algum tipo de defeito. Tentando levar você ao erro. Quantas pessoas tentam nos levar ao erro, meu irmão? Quantas pessoas tentam nos colocar no caminho do erro e às vezes com aquela chamada
boa intenção. Vão lá hoje. Olha, tem um negócio legal. Olha, isso aqui não tem nada a ver, o que que tem? Sem que nós percebamos, os zombadores por trás estão dizendo, olha lá, e é crente, é da igreja. Essa é uma visão que nós precisamos compartilhar conosco e diante do Espírito de Deus. Porque só os espirituais não deixam o Senhor sofrer nenhum dano através da nossa vida. Porque Deus, diz a Bíblia, que Ele não se deixa escarnecer. Amém, bem? Tem pessoas que querem zombar, mas deixa eles na mão de Deus. Deixa eles brincarem, porque na mão de Deus eles vão estar. E você está do lado certo, do lado da guarda e da proteção do Senhor. O que nós precisamos é levantar em nós a nossa fé, a nossa espiritualidade. Irmãos, nós precisamos ser mais espirituais. Sabe? Não é que você não seja, mas nós precisamos trabalhar mais as nossas espiritualidades dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida em comum. Observarmos os fatos de forma espiritual através da nossa fé e não deixar com que a nossa carne seja o fator determinador das nossas atitudes. Quem tem que tomar as decisões é o Espírito de Deus que habita em nós. Quando o Espírito de Deus habita em nós, o espírito das trevas não consegue agir em nossa vida. Amém, meu irmão? Amém. Quantos creem nisso? Eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele fortaleça a sua vida espiritual. Eu quero pedir ao Espírito Santo que quebre todo tipo de barreira que impede você de ser mais espiritual ainda. Problemas, dificuldades, circunstâncias. Eu quero clamar a Deus por aquilo que o Senhor há de fazer na tua vida espiritual. Que você comece a clamar a Deus e pedir a Deus discernimento da sua vida particular. Converse com Deus e diga: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer para ser mais espiritual? Eu já venho ao culto, mas é só isso? Pergunte o teu Deus. Converse com Ele, sinta o Espírito Santo te exigindo alguma coisa. Sinta o Espírito Santo te mostrando o que você já deveria ter feito e não fez. Peça ao Espírito Santo para te revelar se é nas orações constantes, se são nos jejuns, para que nós não venhamos aceitar conselho de ímpios, nem parar no caminho dos pecadores e muito menos ficar na roda dos escarnecedores. Que nós venhamos não aceitar isto na nossa vida normal, na nossa vida diária. Porque na sua vida espiritual você não quer aceitar isso. Então por que muitas vezes, Deus, nós erramos? É porque estamos distraídos. Ó Pai, Senhor, nos alerta nesta noite. Nos faça, Senhor, jejuar mais, orar mais, nos privar, Senhor, quem sabe, de algumas coisas, para sermos mais espirituais. Oh, meu Deus, que Teu Espírito revele a cada um nessa noite aquilo que deveria estar fazendo e não faz, aquilo que precisa fazer e não está fazendo.
Pai, eu não vou ditar o que cada um tem que fazer, mas o teu Espírito pode falar. O teu Espírito pode levantar, meu Deus, homens e mulheres ainda mais fortes no reino do teu Espírito, para combater o mal e estabelecer força no reino do Espírito. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha levantar os seus filhos, quebrar, ó Pai, toda a frieza espiritual, levantar adoradores em espírito e em verdade. Que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia atinja as nossas fragilidades e fortaleça-nos, Senhor, nesta noite. Nos conduza, Senhor, para este caminho que não é dos pecadores, mas é o caminho que é a verdade e a vida. Oh, meu Deus, nessa noite, meu Pai, eu clamo com os teus filhos, clamo com a tua igreja, clamo, meu Pai, diante de todas as adversidades que cada um está vivendo, meu Deus. Quantos problemas, quantas crises que muitas das vezes nos afastam desta vida espiritual, nos impede de chegar a esta visão. Quantas barreiras o adversário coloca para tirar de nós o ânimo, o gozo, a alegria de crescermos espiritualmente. Quantos problemas nos sobrevêm e desgastam, quem sabe, a nossa vida. Mas Deus, nesta hora, Senhor, eu quero te pedir do reino espiritual, quero te pedir, Senhor, com toda a minha força, com a minha alma, Pai, diante do teu altar, lança sobre os teus filhos nessa noite posicionamentos espirituais, visões celestiais. Quebra, meu Deus, todas as nossas carnes. Tira de nós, Senhor, aquilo que não produz nada. Se não produz nada, não precisa ficar dentro de mim. E muitas vezes o que é nada vira uma pedra de tropeço em minha vida. Oh, Senhor, faça dos teus filhos, Senhor, nessa noite, Pai, uma reflexão espiritual, porque eu quero ser discípulo do teu reino, discípulo da tua glória, discípulo da sua manifestação, Deus. Eu preciso disso, meu Deus. Eu preciso, porque só um discípulo resiste às astutas ciladas do diabo. Só um discípulo consegue ficar de pé quando nos encarceram, quando nos aprisionam, mas ainda assim, nós, à meia-noite, conseguimos cantar. Ora baixine calabanduri de faz. Pai, eu preciso ser este discípulo no seu reino. Nós precisamos, Senhor, porque Estevão, meu Pai, ele via a sua fé não pelo gozo das coisas boas. Ao contrário disso, quando apedrejaram Estevão, a alegria dele estava nas pedradas. E ele, levando pedrada, olhava para o alto e te via, te sentia e te glorificava. E ele via a sua glória e os céus abertos sobre a sua cabeça. Oh, meu Deus! Ele via a sua manifestação, meu Pai. Paulo e Silas na prisão,
não estavam alegres e com certeza muito tristes, mas eles adoravam, porque a alegria e a tristeza não fazia parte da adoração deles, porque eles eram espirituais. Pai, nos faça cantar nas nossas tribulações, nos faça, Senhor, te enxergar, mesmo quando somos esquecidos 2 anos em uma cadeia como José. Oh, meu Deus, nos faça, Senhor, viver diante de uma vida de busca espiritual, para a Tua glória e para a Tua manifestação, meu Pai. Quebra, meu Pai, todos os problemas. Quebra, meu Pai, todos os impedimentos. E gera, Senhor, no reino do Teu Espírito, uma palavra dos altos céus para quebrar todo impedimento agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o bem de Deus alcance o coração dos seus filhos nessa noite. E se você crê nisso, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele, glorifica Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei você, mas eu sinto a presença